Hoje eu vou trazer aqui um tema para vocês muito interessante de algo que está super em evidência, mas talvez que a gente esteja avaliando de uma forma inadequada. Então é muito comum hoje, todo mundo sabe das canetas emagrecedoras, que é principalmente aí os análogos de GLP-1, seja ele a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, seja ele a tirzepatida, que é o Mounjaro. E o que eu vou falar com vocês hoje? A gente sabe que essas duas medicações, ou esse grupo de medicação, ele causa uma perda de peso significativa e muitas vezes associado à perda de massa magra. Mas será que a gente está avaliando a massa magra de forma adequada? E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje com vocês. Então, além da perda de peso, a qualidade da perda de peso nessa nova área da terapia de obesidade. Isso, na verdade, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é um artigo, na verdade, ele é um workshop que juntou aí uma grande quantidade de especialistas, sejam eles acadêmicos, que são pesquisadores, professores, etc., seja a indústria farmacêutica produtora dessas próprias canetas, sejam as agências regulatórias, por exemplo, o FDA americano, que seria a Anvisa brasileira. E qual é o objetivo principal desse grupo de discussões? Presta atenção. Avaliar criticamente a perda muscular nessas novas terapias e definir como a gente deveria avaliar isso. Isso é super interessante. Então, um ponto de partida. Realmente, quando a gente usa essas canetas emagrecedoras, se não tiver um acompanhamento médico, principalmente relacionado metabolismo, hormônio, estresse, atividade física, ingestão de proteínas, nós vamos ter perda de massa muscular. Então, olha aqui, ó. Dieta e exercício físico trazem em média de 8 a 10% de perda de peso corporal e 25% de massa magra. Ozempic ou Wegovy, 15% aí de perda de peso e pode perder até 40% da massa magra. Tirzepatida ou Mounjaro, perda de peso entre 21% e 24%, podendo perder 25% a 35% da massa magra. Vocês veem então que é muita massa magra que a gente está perdendo. Tá? E o que é a massa magra, de acordo com o que a gente está acostumado a ouvir? Tudo que não é gordura é massa magra. Então, ó, se eu tirar a massa gorda, que é composta por gordura, me vai sobrar osso, né? Ou a gente pode colocar dentro da massa magra, que é o quê? É o músculo, tá? Gordura dentro do músculo, a gente não consegue avaliar isso pela maioria dos métodos, os órgãos e gordura dentro dos órgãos. Então, quando eu falo de massa magra, eu não estou falando única e exclusivamente de músculo. Eu tenho que incluir todos esses achados. E isso é muito importante porque os métodos que a gente tem para avaliar, nem todos conseguem fazer isso. Então, vamos lá. Um método que ainda é até hoje, o método de ouro para a gente avaliar a massa magra é a DEXA, que é uma densitometria de corpo total em que avalia a composição corporal. Mas ele exclui gordura, o osso e a massa magra, ele não consegue diferenciar do órgão, principalmente, e dos músculos. Então, por exemplo, e aqui a gente tem métodos seccionais, que são métodos, por exemplo, tomografia computadorizada e ressonância magnética, que eles estão chegando a um grau de confiabilidade porque ele consegue diferenciar tecido gorduroso subcutâneo do tecido gorduroso, por exemplo, intramuscular. Então, quando a gente utiliza esses métodos, a gente tem uma redução da gordura oculta. Então, o paciente consegue avaliar, por exemplo, um paciente que está perdendo peso e está perdendo massa magra. Na verdade, ele pode estar perdendo também um pouco de gordura que está dentro dos órgãos e dos músculos. E isso, para nós, é bom, não é ruim. E uma outra coisa, os órgãos, eles começam a diminuir de volume, seja por menos inflamação, seja inclusive por perder gordura. Então, tudo isso faz com que, quando eu faço uma DEXA, por exemplo, que é o padrão ouro, eu reduza a minha massa magra, mas na verdade eu estou perdendo um pouco de gordura intramuscular e gordura intravisceral, certo?
E aí, o que é mais importante? Eu ficar avaliando única e exclusivamente a massa magra, sabendo que eu tenho esse viés, ou eu avaliar a função desse paciente? Porque as hipóteses que estão chegando é o seguinte: esse paciente que está perdendo massa magra, na verdade, ele pode estar perdendo um pouco de músculo, mas ele pode estar perdendo a gordura nos órgãos e nos músculos. E quando ele faz isso, perde essa gordura, às vezes o músculo, apesar de perder um pouco de massa magra, ele ganha em função. Então, além da massa magra, seria muito interessante, por exemplo, a gente fazer testes funcionais. Um é de preensão manual. E aí, à medida que eu mantenho ou aumento essa força de preensão, eu não estou perdendo função, apesar de poder estar perdendo massa magra. E outro é desempenho físico. Quanto que o paciente consegue sentar e levantar numa cadeira durante 12 segundos, quantos metros ele anda em tantos segundos, isso vai me avaliar a função, beleza? É lógico, existem certos grupos que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, o grupo dos idosos. Por quê? Ele tem uma capacidade anabólica reduzida, quer dizer, esse grupo vai ter mais dificuldade em fazer músculo. Às vezes ele pode entrar num platô que ele perdeu tanto músculo que ele não consegue mais recuperar esse músculo e isso pode levar a desfechos clínicos graves. Então, um paciente idoso, quando a gente coloca esse paciente dentro de uma terapia de obesidade, a gente tem que lembrar que ele vai perder músculo mais rápido, vai ter mais dificuldade em fazer músculo e isso pode ter consequências graves, certo? Então, quando a gente começa a avaliar isso, a indústria farmacêutica está trazendo novas medicações que, além de perda de peso, ela quer preservar massa muscular e função. E aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês, principalmente esse aqui, ó. Hoje, quando a gente fala da semaglutida, quando a gente fala da tirzepatida, eles são análogos, eles imitam hormônios intestinais que diminuem saciedade, aumenta a saciedade, faz com que a gente coma menos, o trato gastrointestinal fica mais lento e isso ajuda ao paciente comer menos, com isso restrição calórica, com isso perda de peso. Em compensação, a gente já viu que perde muita massa muscular. Mas agora existem novas abordagens, essa já está em estudo, mas ainda está um pouco longe de ser liberada, que são remédios que agem na via de destruição muscular. Então, esse bimagrumab, que ainda não tem nome comercial, esse bimagrumab ele age numa enzima que tende a destruir músculo. Quando você inutiliza essa enzima, o paciente mantém massa muscular e a gente vê aqui nas primeiras fases de estudo que o paciente até ganha um pouco de massa muscular no processo de emagrecimento, o que para nós é fantástico, porque faz o paciente perder gordura e aumentar músculo, né? Até é difícil de acreditar para você ver que para onde a gente está indo na questão das medicações. Existem outras medicações aqui, SARMs não são permitidos no Brasil, existem umas explicações aí, alguns remédios aqui que estão mais na fase inicial de estudo, que eu não vou nem citar aqui para vocês, mas essa tabela aqui eu acho interessante. Dieta e exercício, a gente já viu que perde 8 a 10%, com a perda de massa magra de 25%. Lembrando que a maioria desses achados aí são achados antigos, então pode ser na DEXA, pode ser no adipômetro, então a gente perde um pouco essa confiabilidade. Os mais novos, o Ozempic e a tirzepatida, todos foram analisados pela DEXA. Então, será que essa perda de massa magra é realmente perda de massa muscular? Primeira questão. Segunda questão, será que essa perda está perdendo função, inclusive? Então, isso a gente tem que avaliar. E a gente vê aqui o bimagrumab, que ele tem uma perda total de peso que não é muito significativa até então, porém é uma perda de peso com ganho de massa muscular e isso melhora a minha capacidade física, melhora a minha função e é isso que no final mais interessa para nós. Então hoje a gente esse workshop acaba trazendo o fim da tirania da balança, né? Porque a maioria dos pacientes acompanha muito peso na balança, mas peso na balança não quer dizer muita coisa, porque pode ser bom, pode ser ruim. Pode estar perdendo massa muscular,
que é ruim. Pode estar perdendo gordura visceral, que é bom, gordura intramuscular, que é bom. O que é mais importante agora? A gente continuar avaliando a composição corporal, porém, a gente nunca perder de foco função e principalmente desfecho clínico nesse paciente, que é o que mais interessa. Então, assim, pontos finais para resumir o que eu mostrei aqui para vocês até agora. A preocupação com a massa magra é válida, eu acho que é importante, porém, a gente vê que é um pouco mais complexa do que a gente está tendo ideia hoje, tá? Um segundo ponto, o risco clínico real nos pacientes idosos. Esse paciente a gente tem que manejar com muito mais cuidado. Para quê? Para que ele não perca função ao ponto de ter desfecho clínico grave. E a nova terapia para a obesidade com manutenção de massa muscular, que é um futuro não tão distante, mas que vai talvez aí mudar o jogo quando a gente está falando de desfecho clínico. E o que a gente tem como mensagem final é essa. A avaliação do sucesso terapêutico no tratamento da obesidade, ele tem que sair do quantos quilos o paciente perdeu, principalmente para o que o paciente perdeu, se ele manteve função e se isso não tem repercussão clínica. Eu acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu achei muito interessante.